E agora, já chegando na parte final do nosso roteiro, eu gostaria que o irmão nos contasse um pouquinho aí como é que foi essa pesquisa, de onde surgiram as ideias e como que foi esse processo na escrita dos seus livros. E também pode apresentá-los aqui pra gente. Vamos lá, meu irmão. Vou começar pelo primeiro aqui, ó. Meu filho número 1, que tá aqui, ó. Esse livro aqui, a Coragem, a Fé e o Julgamento, né? Cujo subtítulo é Três Grandes Homens e Suas Missões na Hora Mais Escura, que é um livro em que eu pego justamente esse momento que eu comentei aí com o irmão, sobre esse momento crítico que o Reino Unido vivia, e eu consegui ali enxergar eu consegui correlacionar três personagens históricos ali em três situações diferentes que, do seu jeito, né, do seu modo, deram a sua contribuição para aquele momento que o Reino Unido vivia de incertezas. Obviamente que aqui no livro o título A Coragem se refere ao Churchill, né, que nós já vimos aqui, a coragem de assumir o papel dele, né, convocar os britânicos para a luta e seguir em frente. A fé eu reporto a um outro personagem que eu acho que uma outra figura histórica que o irmão deve conhecer, que é o C.S. Lewis, né, que é um cara que eu gosto bastante, que escreveu as Crônicas de Nárnia, que durante a Segunda Guerra Mundial ele escreveu bastante sobre... Ele foi convidado pela BBC lá em Londres para fazer programas para as pessoas falando sobre Deus, sobre a fé. Naquele momento de incerteza, o que as pessoas mais pensavam é na morte, né? Está na Segunda Guerra Mundial, né? E aí ele é convidado pela BBC para transmitir mensagens religiosas, né? Mensagens... Porque o próprio Lewis fala no livro dele chamado Cristianismo Puro e Simples, que o que ele percebe é que os britânicos, que outrora eram muito religiosos, haviam desaprendido até a orar, né? Então o papel dele é esse, resgatar a fé das pessoas. Porque você pode ter coragem, meu irmão, mas no momento, na hora ali do vamos ver... Na hora H... Você precisa também da sua fé, né? Claro. Sem a fé você não toma nem um chicabom, como diria o filósofo, né? E uma outra personalidade aqui, tudo ali no mesmo momento, é o Christopher Dawson, que é um historiador muito pouco conhecido aqui no Brasil. Embora ele é um historiador cristão, católico, né? Ele escreveu um livro muito legal na época chamado Enquanto a guerra estava... Tudo isso que eu estou falando está rolando, ele estava escrevendo. E qual é o livro que ele escreveu? O Julgamento das Nações. Basicamente, ele compara o momento que eles viviam ali no mundo com uma espécie de um juízo final. Daí que vem a palavra julgamento. Ele viu Hitler e a possibilidade do mundo acabar como uma espécie de um julgamento de Deus sobre o coletivo, né? É como se o mundo estivesse sentado no banco dos réus sendo julgado por Deus, né? E o Dawson, eu faço aqui só uma observação no Dawson, que embora ele seja um historiador católico, ele tem nos escritos do Dawson, em vários livros, ele aponta uma diferença fundamental entre a maçonaria inglesa e francesa. Ele não é, vamos dizer assim, um simpatizante da maçonaria, mas ele deixa muito claro, o Dawson, que a maçonaria... Ele tem um livro chamado... Ele fala sobre a Revolução Francesa, eu vou lembrar o nome do livro aqui. Nesse livro ele diz o seguinte, ele fala, olha, a maçonaria francesa é mais revolucionária, mas a maçonaria britânica ela é bem conservadora, e aí ele aponta esses valores todos que nós estamos falando como legados da maçonaria. Então, mesmo não sendo favorável, ele é honesto na crítica. Ele fala, olha, a gente não pode confundir a maçonaria britânica com a maçonaria francesa, essa maçonaria liberal francesa. A maçonaria britânica, pelo menos, ela é conservadora, né? Então, esse é o primeiro livro que eu escrevi na pandemia, né? Eu tive essas histórias eu já contava para os meus alunos, só que faltava sentar e colocar no papel, né? Ou colocar na tela do computador. E aí eu fiz isso na pandemia. A pandemia foi um momento propício para eu escrever, para pesquisar e tudo mais. E o segundo livro que eu tenho aqui que eu escrevi é o livro do Dom Pedro II, né? Chama-se Pedro II, um breve elogio à virtude, que é o tema da nossa live aí, né? Falando sobre virtude, em que eu faço eu conto... Esse livro aqui, o do Pedro II, já é um livro menos pesado do ponto de vista de pesquisa, porque eu tenho uma escrita mais livre aqui, mais solta nele, né? E nesse livro eu procuro justamente mostrar para os mais jovens, é um livro também escrito com uma linguagem mais acessível,
a ideia é mostrar para as pessoas mais jovens, né, para os nossos adolescentes, as virtudes do Dom Pedro II, né? Como ele conseguiu conciliar todas essas virtudes no governo dele, né? As chamadas virtudes cardeais, né? Como é que ele conseguiu conciliar tudo isso no governo, como ele foi um homem pessoalmente virtuoso e que contribuiu muito para o país, né? Que bacana, mano. Eu fiquei com muita vontade de ler o trabalho do irmão. E para isso, onde que a gente encontra os livros do irmão para comprar? Meu irmão é assim, ó, tem esses livros, eles a editora, os dois livros saíram pela editora Viseu, estão lá no site da editora Viseu, que é uma editora lá do Paraná, as pessoas vão encontrar os livros, e tem na Amazon também. É que na Amazon, você sabe como é que é a Amazon, né? Às vezes tem livro físico, às vezes não tem, mas o Kindle, né, o digital? O digital tem lá dos dois. Quem quiser ler rápido aí já, né? É só comprar o digital lá na Amazon. O físico depende da sorte, de você entrar lá, às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes tem, às vezes não tem. Se não tiver na editora Viseu... Viseu é V-I... V-I-S-E-U. S-E-U. Isso. O de Urubu. Exato. O livro do Dalton que eu esqueci, só para não fugir, ó. Eu tinha esquecido o título, é Deuses da Revolução, um livro maravilhoso, em que, nesse livro, Deuses da Revolução, que ele fala da Revolução Francesa, se o irmão se interessar aí também até para os seus estudos, ele faz essa diferenciação legal da maçonaria francesa e da maçonaria britânica. Muita gente, quando vai nos criticar, nos critica pelo viés francês e não pelo viés britânico, que é o correto, porque você sabe, nós somos vinculados à maçonaria britânica e não francesa. Apesar dos nossos ritos terem, alguns dos nossos ritos terem origem francesa, né? Mas de uma época em que a França não tinha se desvirtuado. Exatamente. Né? Isso tem que ficar claro.